A leitura que vamos fazer hoje é livro de Salmos, capítulo de número 89, que é um dos salmos de Davi. É um dos salmos de Davi. Todos sabemos que Davi, filho de Jessé, era o último dos filhos, né? Era o último dos filhos. E Deus resolveu chamar Davi, abençoar Davi, para fazer com que o povo de Israel pudesse ter um rei que realmente valorizava a Deus. Salmos 89, versículo 1. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Tu dissestes: fiz aliança com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Palavras da salvação. Amém. Nós já falamos aqui, queridos, inclusive a semana passada, sobre a derrota e o fracasso de Davi. Mas Davi sabia que ele tinha caído e estava no fracasso, mas que o destino dele não seria ficar como um fracassado. Ele podia estar fracassado, mas ele não concordava, não queria ser um fracassado. Devemos também pensar dessa forma: ora, está acontecendo algo desagradável comigo? Aconteceu um insucesso comigo? Não deu certo o que eu quis fazer? Estou vivendo um breve período de fracasso na minha vida. Mas eu não quero, eu não aceito esse fracasso para mim. Passar por um período de fracasso, normal para todo mundo. Quem nunca fracassou, né? Quem nunca fracassou na vida? E de repente a gente, lendo o texto que nós lemos a semana passada, lá em 1 Samuel, onde a gente vê o estado deplorável que ficou Davi, jogado para fora do palácio, foi morar nas ruas. Hoje em dia quem mora na rua dá um jeitinho de ganhar um dinheiro catando papelão, catando latinha, né? E outros objetos por aí. Naquele tempo não tinha papelão, não tinha latinha, então, se quisesse comer, tinha que bater palma na porta de alguém e pedir um prato de comida. Você já chegou a esse ponto, ter que bater na porta de alguém para pedir um prato de comida? Graças a Deus, então. Graças a Deus. A pessoa fica realmente degradada. Você ter que bater a palma na porta de alguém para pedir um prato de comida, você vai se sentir um escroto humano. É o ápice do fracasso da sua vida, se você chega a isso. Davi chegou a isso, Davi chegou. Mas Davi com certeza pensava: eu estou temporariamente fracassado, mas o meu destino não é viver no fracasso. Temporariamente, vamos dizer assim, você que está com problema no casamento, temporariamente meu casamento está abalado, mas isso não vai ser para sempre. Normalmente eu estou triste porque perdi o emprego, tomaram o meu carro, a financeira foi lá, pegou teu carro, você entrou em dívida, mas não significa que você tem que concordar e dizer: não, eu sou um fracassado mesmo. Não. Você pode estar vivendo um momento difícil, mas
se você crê em Deus, Deus vai proporcionar a você para sair dessa vida difícil. Deus vai proporcionar a saída. Como já falamos outras vezes, Davi perdeu tudo. Perdeu a fama, sem família, que a família dele estava distante. Foi morar nas ruas, pedindo um prato de comida. O rei condenou ele a cortar o pescoço dele. Ele ficou fugitivo, condenado e fugitivo. Meu Deus, que vida! A que ponto chegou o ser humano chamado Davi? Que as pessoas cantavam, né? Em alto e bom som pelas ruas a respeito de Davi, e agora ele conhece o fracasso. Agora ele foi a lona, foi a derrota, virou um escroto humano. De famoso ele ficou difamado. Gente, isso pode acontecer com qualquer um. Davi perdeu tudo. Mas ele não se permitiu perder a fé em Deus. Ele não se permitiu perder a comunhão com Deus. Nós, queridos, temos que entender que a gente precisa de Deus. Precisamos ter fé em Deus. E precisamos ter comunhão com Deus. Isso é fundamental. Davi não perdeu a fé e não perdeu a comunhão com Deus. Davi também era um músico, um poeta. Ele não cantava música popular, não cantava música folclórica. O prazer dele era pegar a sua harpa e cantar louvores a Deus. Quando ele vivia no palácio do rei, com toda a pompa, lá no palácio do rei, todas as noites ele louvava a Deus. Quando ele perdeu a mordomia, foi jogado na rua, ele teria todo motivo para dizer: por que Deus deixou acontecer isso comigo? Não quero mais saber de louvar a Deus. Vou cantar forró agora. Não é funk, né? Vou cantar funk agora. Vou descer até a garrafinha, é assim, né? Vou ficar mostrando o popozão lá para todo mundo. A senhora já dançou funk alguma vez? A senhora nunca ficou lá assim, fazendo assim com o popozão para trás? Que vergonha, né? Que vergonha. Jesus. Realmente, queridos, ele tinha tudo para falar: não quero mais saber de Deus, eu vou viver minha vida. Mas não, Davi continuou louvando a Deus mesmo na miséria. Fugiu, foi morar numa caverna. Lá na caverna ele continuou adorando a Deus. Ele continuou em comunhão com Deus. Nada conseguiu abalar a sua fé. Nada conseguiu abalar sua comunhão com Deus. Davi verdadeiramente, acontecesse o que acontecesse, Davi tinha uma aliança com Deus. Davi tinha uma aliança com Deus. Ele adorava a Deus, independente de ter dinheiro, ter fama, não ter fama. Ele adorava a Deus. Então Davi aqui diz no Salmo 89: cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Davi era decidido. Não importa o que acontecesse com ele, ele não ia deixar de adorar a Deus. Ele não ia parar de adorar a Deus. Estava na miséria agora. Já tinha sido famoso. Já esteve nos palácios reais. Perdeu tudo, mas ele continuava com a sua fé inabalável. Davi também diz: tu dissestes, ó Deus, fiz aliança com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Então, assim como Davi,
tinha uma aliança com Deus, Deus também tinha uma aliança com Davi. Será que Deus tinha uma aliança com Davi porque ele era um ser perfeito, santo? Não. Davi era pecador e muito pecador. Se eu falar só uma coisinha que ele fez, vocês vão falar, nossa, que homem nojento. Mas no entanto, filhos, no entanto, Davi sabia se arrepender. Davi sabia buscar a comunhão com Deus. Davi sabia retornar dos seus conceitos, preconceitos e pecados. Só para que você tenha noção, um dia, Davi, depois que ele saiu dessa pendenga, que ele se tornou, rei de novo, ele gostou de uma mulher, só que essa mulher era casada, tipo a Lourdes assim. Já vem de novo. Essa mulher era casada com um dos generais dele, do exército dele. Aí ele se engraçou pela esposa do general do exército dele, o cara super fiel a Davi. Super fiel. Olha que canalha. Não é um canalha? É. Não somente se engraçou, mas eles iam entrar em guerra com uma outra nação. Sabe o que ele fez? Mandou o cara na frente de todo o batalhão, para que ele fosse morto, para ele casar com a mulher do cara. Não safado? Não sem vergonha? É. Chegou a esse ponto. Oh, mas de como é que Deus amava tanto Davi? É só para você ter noção de que Davi não era aquele santinho que a gente imaginava que seria. Tá? Mas como que Deus amava tanto Davi? A questão de Deus. Não sou eu que vou aqui questionar o amor que Deus tem por você, o amor que Deus tem por mim. Não vou questionar. Se Deus, claro que depois ele pagou um preço. Tudo na vida tem um preço, viu, gente? Tudo na vida tem um preço. Nasceu um filho de Davi. E daí, esse filho ficou doente. E Davi se colocou a jejuar por 7 dias. Não adiantou nada, o filho morreu. Deus não escutou a oração de Davi. Aquela oração não. Davi pagou um preço pelo seu pecado. Tudo na vida tem um preço. Tudo. Eu só estou desmistificando um pouco, porque senão a gente fica falando, nossa, Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem maravilhoso, o homem que louvava a Deus todo dia. Mas Davi tinha falhas e erros como qualquer um de nós. Só que ele sabia se arrepender. Ele voltava atrás, pedia perdão. E de novo, continuava a sua jornada na terra. Então Davi diz aqui, olha, eu tenho um acordo com Deus, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um casamento com Deus, mas Deus também tem comigo. Veja só o que ele disse no Salmo 27. Agora é outro Salmos. Uma coisa pedi ao Senhor, lê para mim, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. De novo, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Claro que a tradução aqui, que eu possa morar, poderia muito bem ele ter dito que eu possa estar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Sabe, filhos, não dá para a gente ter aliança com Deus vivendo longe da igreja, vivendo longe de Jesus Cristo. Não dá.
Então nós temos que entender, Davi, Deus tinha um propósito na vida dele, não é porque ele era santo. E aliás, né, Davi ele queria muito construir, ele mesmo queria construir um templo para Deus. E Deus então disse para Davi: Davi, você não vai construir, eu não vou aceitar que você construa um templo para mim. Veja, e Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque você derramou muito sangue, Davi. Davi teve muitas batalhas, né? Batalhas que ele tinha que ir na guerra, ou ele matava ou morria na guerra. Guerra é guerra, né? Então Davi teve muitas guerras, ele guerreou. E então Deus disse: eu não quero que você construa um templo para mim, porque as suas mãos estão manchadas de sangue. Queridos, mas mesmo com todos esses defeitos e falhas, Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Deus não abandonou ele e ele não abandonou a Deus. Nós temos que perseguir isso na nossa vida. Ter esse desejo, essa vontade de servir a Deus, de adorar a Deus, de ter essa comunhão com Deus. E não dá para você ter comunhão com Deus, né, longe da igreja, longe de Jesus, simplesmente dizendo: eu tenho fé, eu acredito do meu jeito. Não existe, para Deus não existe um jeito de cada um de nós, é o jeito de Deus. Temos que nos unir à igreja, nos unir a Jesus Cristo. E assim como Davi foi privilegiado por Deus, porque Deus não deixou, apesar dele ser um homem falho, Deus não deixou ele caído. E como eu e você também somos falhos, mas mesmo assim com as nossas falhas, Deus não vai nos deixar caído. É Deus agindo, é Deus trabalhando por nós. Ele vai trabalhar por você. Deus vai trabalhar por você. Diga: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Assim como Davi, eu creio também, Senhor. Na união que Davi teve convosco, veio a vitória. Na minha união com a tua igreja, contigo, Senhor, também virá a minha vitória. Amém. Você assistiu Mensagem de Fé, Esperança e Salvação. Para que possamos continuar com estas mensagens, precisamos de sua ajuda em oração. E se puder, envie sua colaboração financeira agora pelo Pix. A chave para o envio é 41 988 11 43 38, que é o mesmo número de nosso WhatsApp. Você também pode se tornar associado ou até mesmo solicitar orações a qualquer momento. Muito obrigado.